Bom, vamos lá, pessoal. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado aí pela participação, pela presença. E não tem como não se emocionar com um vídeo como esse, né? Que mostra o tamanho da nossa empresa, da nossa estrutura e tudo aquilo que a gente ainda vai com certeza proporcionar de negócios para esse mercado como um todo. Bom, como eu disse, hoje é uma edição muito especial e hoje nós estamos aqui com o nosso CEO, que é o Silvio Campos. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, Silvio. E eu tenho certeza que vai ser um dia bem produtivo, bem interessante para todos nós. Eu que agradeço o convite. É uma honra aqui estar com vocês. Sou apaixonado pelo canal há muito tempo. Sou assim, tenho muito orgulho do programa PSS Connect. A gente já está com 1 ano e meio, né, de estrada aí. E vocês todos juntos, o programa só cresce. Quintas Conectadas, sucesso. Há quanto tempo que a gente já vem fazendo e com bastante público. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado pelo convite. E parabéns aí pelo todo o programa que a gente tem conseguido sucesso. É isso aí, o programa você sabe que foi conduzido, né, por ti e a gente está aqui só como colaboradores, né, para poder construir tudo isso e com certeza os nossos canais também, né, ajudam a cada vez mais construir essa parceria de sucesso. Bom, mas vamos lá, Silvio. Como eu disse, hoje é um dia bem especial, então a gente vai realmente aqui ter contigo um bate-papo bem diferente. A gente está também num espaço diferente da qual vocês estão acostumados a ter os Quintas Conectadas, e então daqui para frente sempre vai fazer mais ou menos nesse formato, tá? Mas vamos lá, Silvio, eu gostaria de começar perguntando para ti, querendo que você contasse um pouquinho da história da Sept, né? Como que tudo isso foi conduzido, como foi desenvolvido, desde a época, obviamente, que era a Sept era, né? Chegou a ser um canal e Uhum. talvez é a tua paixão por canal, né? Certo. E hoje ela é pertencente a esse grupo tão grande que é a Positivo. Eu vou tentar resumir porque é uma história longa, são 36 anos, né? Então, para 36 anos resumir, já, Silvio. exatamente. Bom, começando lá do princípio, eu fundei a Acept, eu estava ainda na faculdade, foi em 1988, eu e meu sócio original, William de Araújo, a gente iniciou a empresa com desenvolvimento de software. Como tudo na vida pessoal, na vida da empresa, acho que de vocês, com certeza, todos aqui sabem como que os caminhos se trilham e as divisões das estradas aparecem, as barreiras, etc. Então a gente foi mudando muito, tá? Então, para encurtar um pouco, em 2001, a empresa era um VAR, uma revenda de valor agregado, onde a gente tinha a maior parceria nossa era com a Intel. A Intel nos apoiou muito e a gente foi o primeiro no programa Premier Provider da Intel na América Latina. Primeira empresa, quando o programa veio para a América Latina, a gente foi a primeira a ser certificada. Então isso daí já mostra como a gente do outro lado, não como o provedor do programa de canal, mas um Uhum. participante do programa de canal, como a gente já estava introduzido. E esse programa de canal da Intel nos ajudou muito. E eu tenho muito orgulho e gratidão por todos que nos apoiaram. Em 2001, a gente começou então como um canal, como um VAR, e não produzíamos, não éramos fabricante, a gente revendia marcas de empresas multinacionais, implementava software, implementava sistema, era uma empresa de valor agregado. Em 2004, houve a primeira bifurcação aí da nossa empresa. A gente tinha que decidir ou ampliar, ser um canal, ampliando escritórios, ampliando a estrutura, ou trabalhar com o canal. Foi quando a gente decidiu abrir nossa indústria. Então a gente abriu a nossa fábrica em Ilhéus, especializada em produtos para a área corporativa, sempre para a área corporativa, servidores, e decidimos então trabalhar com o canal, não ir de forma direta, mas em parceria, tá? Uhum. Então a gente mudou o nosso slogan que era Soluções Corporativa para Acept sua parceira de tecnologia. E aí começou cada vez a gente investindo mais em parceria. E como eu era um canal e eu via que alguns programas dessas empresas que a gente representava nem sempre eram muito justos, eu achei e coloquei para todos que estavam com a gente, falava: você tem meu compromisso, eu vou fazer um compromisso com você que eu não vou fazer nenhuma sacanagem com você, tá? Eu vou Sim. estar sempre do seu lado porque a gente quer junto construir. E realmente foi muito bom. Em 2008 a gente fechou a parceria com a Supermicro, acho que uma outra grande parceria, onde a gente tem a seção de tecnologia da fabricação dos servidores Supermicro aqui no Brasil. Somos a única empresa cessionária da licença
de marca e de produto. Então, todos os servidores que a gente produz é com brand com a marca Supermicro. Podemos admitir que a marca Supermicro, o Positivo Servers hoje é a dona da marca Supermicro aqui no Brasil. Tá? Outra mudança que aconteceu, que foi, acho que, uma grande mudança, tanto para Positivo quanto para a Cept, foi em 2018, quando a Positivo começou a tomar, abrir o seu portfólio e ir para o mercado que eles chamam de avenidas de crescimento. E foi a Cept, a compra da Cept em 2018, foi a primeira iniciativa da Positivo, onde ela saiu do mercado de PCs que ela tinha para começar a ampliar essa avenida de crescimento. Então eu vendi 80% da empresa para Positivo Tecnologia, mudamos o nome de Acept para Positivo Servers and Solutions, que já está completando 6 anos agora, passa muito rápido, e eu continuei na empresa como CEO, como diretor-presidente, como CEO da Positivo Servers and Solutions, que é o braço de servidores da Positivo Tecnologia. Depois disso, acho que vocês viram o vídeo, aliás, que eu gosto muito, e sempre que eu apresento, assim, sempre tem alguém que fala, me emocionei vendo o vídeo, ou comentam, não sabia que a Positivo era tudo isso. Acho que a gente foi muito feliz, a nossa área de marketing institucional foi muito feliz na confecção desse vídeo, e mostrando, somos brasileiros. Toca Raul mostrando ali uma música que emociona a gente, e uma empresa 100% nacional, 100% brasileira, que hoje parte em todos os segmentos. Aí, se vocês observarem, a gente tem vários segmentos, e o que a gente está aqui para falar sobre servidores. O vídeo ele termina com os maiores supercomputadores da América Latina são Positivo. Sim, é a verdade. Nós fabricamos os servidores para compor até hoje o maior supercomputador da América Latina, que é utilizada pela Petrobras. Fornecemos em parceria com a Atos, Eviden, e hoje ele ainda é o maior supercomputador da América Latina, está entre 44º no top 500 do mundo. E foi tudo fabricado em Manaus, lá na nossa fábrica, feito por nós, feito no Brasil. Feito pela nossa empresa, né? E que nos enche de orgulho, acho que é bem importante, né? A gente dizer isso, né? Que são produtos que são fabricados, são nacionais, né? A gente tem aí toda a oportunidade de poder trabalhar com grandes projetos, grandes negócios, grandes clientes. E eu até queria dizer que esse vídeo, ele tá, né, disponível no nosso portal de relacionamento, tá disponível para qualquer um de vocês que possam, e como o Silvio comentou, né? Que ele apresenta, né? E toda vez que ele pode, ele apresenta esse vídeo. Então isso pode ser apresentado para qualquer pessoa que vocês queiram, possa divulgar isso daí, né, Silvio? Perfeito, isso mesmo. Bom, Silvio, uma linda história. Né, nossa, aqui eu tô com a Ana também, tá? A Ana, para quem não conhece, ela é do time aqui do programa de canais também, ela vai estar interagindo. Então, pessoal, se vocês tiverem perguntas e queiram fazer perguntas para o Silvio, hoje vai ser um formato um pouquinho diferente, então façam vir o nosso chat e a Ana vai estar respondendo, quer dizer, fazendo a pergunta aqui para o Silvio. Exato. E respondendo a vocês, tá bom? Mas vamos lá, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para ti, Silvio. O que a gente... na sua visão, né, o que esperar para 2025, né? Quais são as principais oportunidades aí para o nosso segmento, já que a gente está imerso aí no segmento de servidores. Então, na tua visão, o que a gente pode esperar para esse próximo ano? O mercado de tecnologia muda muito e cada vez mudando mais rápido, né? Não tem como negar que a inteligência artificial está cada vez pegando mais, está ficando mais popular, cada vez mais em uso pelas empresas, pelas pessoas, por todos. Inclusive, o governo brasileiro tem iniciativa forte para um programa brasileiro de inteligência artificial. Então, conselho aqui que eu dou e que eu recomendo é que todo mundo fique de olho nisso, participe, porque quem não participar vai ficar de fora. E quem chega antes, aproveita mais. Então, como que a Positivo está focada na parte de inteligência artificial? Além de iniciativas da empresa como um todo para clientes, né, para clientes, para desktops, etc. Na parte de servidores, a gente fornece a infraestrutura necessária para isso. Nós produzimos supercomputadores, produzimos computadores, produzimos clusters voltado para processamento de altíssima potência. Então a gente tem servidores junto com a Supermicro equipados com placas de GPUs da NVIDIA, que são chamados HGX.
São servidores muito potentes. Estamos fornecendo para a Polícia Federal, Banco do Brasil e algumas empresas privadas também, esses servidores. E esses servidores também estão presentes no mundo inteiro, através dos hyperscales, as grandes empresas como Meta, X, Amazon, outras empresas como esses grandes hyperscales já estão utilizando dessa tecnologia da Supermicro. A Supermicro conseguiu fazer uma oferta rápida e liderar esse segmento. Então, inteligência artificial é um segmento bem interessante. Mas não é só isso, né? Tecnologia não é só inteligência artificial, embora ela abrange tudo. Um dos segmentos que a gente tem sentido bastante é repatriação de dados, cloud híbrida. Esses são alguns insights que eu estou vendo que já está acontecendo e vai acontecer com maior ênfase em 2025. Outra entrada também por conta da necessidade de processamento é a parte de liquid cooling. Nossa, bacana. Tem bastante, na verdade, assim, até eu vou querer me aprofundar um pouquinho mais nesses temas aí com você e tenho certeza que vai ser bem importante para todos que estão nos ouvindo. E mais uma vez, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta também, possam interagir aqui com a gente, tá? Mas eu vou entrar em alguns temas aqui que o Silvio comentou, como o 2025, né? Que são uma visão de negócio, de mercado e soluções que estão agregadas. Mas eu acho aqui que é interessante começar por cloud privada. Então, Silvio, falando um pouquinho mais dela, para que todos possam entender um pouco melhor até, né? Quais são os principais benefícios de a gente ter uma nuvem privada para essas empresas e como que a gente consegue, e como que nós estamos posicionados, na verdade, nesse mercado? Porque a gente sabe que tem, né, como todo e qualquer mercado existe a concorrência, mas eu sei que nós temos o nosso posicionamento. Então, a primeira pergunta, benefícios de ter ela numa nuvem privada e como que nós estamos posicionados em relação ao produto portfólio? Eu acho que a cloud privada melhor ainda que cloud privada, cloud híbrida. Vamos pensar assim, acho que é o melhor dos mundos. Tá. Em 2018, ficou muito forte a ida para a cloud pública. Muitas empresas migraram 100% de olho fechado para a cloud pública. É uma alternativa, é muito mais fácil, é muito mais prático para você migrar todos os seus dados, fazer processamento, contingência e tudo mais. Financeiramente falando também ou não? Aí que entra. Tudo tem um preço, Tudo né? tem um preço. É como se você pensa assim, o que é melhor, eu ter uma casa ou eu morar num resort, morar num hotel, onde tem todos os serviços, eu não preciso preocupar com mais nada. Sim. Na hora da refeição não preciso fazer nada, tá tudo preparado. Tudo pronto, arrumo o meu quarto, tudo mais. Sim, é muito mais cômodo. Aí, se você estiver sozinho e por um período, por que não, né? Para agora, se você for morar 100% da sua vida com seus familiares, com o cunhado, com a sogra, não dá. Cachorro e tudo mais. Tem que cortar metade não dá, das pessoas. Não dá. É muito legal, mas já não dá. Então, quando se aumenta a massa de dados, aumenta o poder de processamento que você precisa, a conta começa a ficar pesada, tá? Aí que vem, bom, então eu vou voltar para cloud privada? Tá, mas e se eu fizer uma cloud híbrida? No momento que eu preciso expandir, eu vou usar a cloud pública. No momento que eu quero ter controle, eu quero fazer algum tipo de redução de custo, eu vou usar a minha cloud privada. Então, a cloud híbrida, eu acredito, desde quando iniciou o boom da cloud pública, eu sempre defendi que a cloud híbrida é o melhor. E as empresas estão fazendo agora realmente, quem foi com tudo para a cloud pública está voltando, que é a chamada repatriação de dados. Que a gente vai falar também sobre isso. Eu quero falar nesse tema, que acho que é bem importante. E a gente tem solução para isso. Temos. Nós temos. Positivo Service and Solutions tem solução para cloud híbrida. O que a gente fornece? A gente representa a marca, a gente fabrica a marca Nutanix. Todos os appliances Nutanix originais são fabricados pela Positivo há mais de 10 anos. Temos mais de 5 mil nodes já em todo o Brasil. E a Nutanix é um software de referência para trabalhar junto com o nosso hardware para fornecer cloud híbrida. Além disso, a gente tem também uma oferta de Microsoft Azure e HCI, interessante.
com o Microsoft, que tem o mesmo contexto, mas que usa somente o nuvem Azure como nuvem híbrida como Azure. Uhum. A nuvem a solução da Nutanix, ela é multi-cloud. Bacana. E nos Quintas Conectadas, nós já trouxemos a Nutanix, Azure, enfim, a gente sempre vai trazer e com certeza tem coisas aqui bem interessantes para a gente falar também. E temos, obviamente, pessoas, né, dentro da própria Positivo que conseguem colaborar. Eu mais falei do Quintas Conectadas que a gente já trouxe esse tema, porque como que eu faço para comercializar isso, né? Como que eu tenho apoio da própria Positivo? Então, né, Silvio, gostaria até que você trouxesse um pouquinho isso, porque realmente, embora a gente tem cursos, treinamentos, né, a própria Quintas Conectadas que leva conteúdo, mas como dentro de casa a gente consegue ajudar esse canal a desenvolver essa solução? Perfeito. Bom, nós temos aqui presente vários tipos de canais. Alguns canais que têm totalmente autossuficientes, que tem toda a parte de implementação, arquiteto soluções, desenhar a solução diretamente, que não precisa de nenhum apoio. Aliás, tem até estruturas, às vezes, alguns parceiros são tão focados que possuem estrutura até melhor do que a Positivo Servers para oferecer para o cliente final. Então, para esse parceiro, nós somos o parceiro no fornecimento do hardware, no fornecimento da infraestrutura para eles. Uhum. Porém, a gente também tem outros parceiros que não têm toda essa estrutura e que não têm no seu foco o interesse de desenvolver internamente. Para isso, nós temos uma unidade de negócios com arquitetos de solução que podem ajudar a desenvolver a solução para o seu cliente final. Perfeito. Então, podem contar conosco aí que a gente tem esse suporte para quem precisa e para quem não precisa, a gente tem todo o apoio na parte de infraestrutura. Tá bom, perfeito. Ó, eu tô vendo que o pessoal já tá começando a interagir. Daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas, né? Ana, tá preparada aqui? Já com as coisas? Opa. Então, antes eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o Silvio. E foi uma das coisas que você falou com relação a 2025. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Liquid Cooling, né? Então, creio que é um tema bem importante para o momento, inclusive, que nós estamos vivenciando, né? E como essa tecnologia ela é aplicada hoje nos nossos servidores? Quais são os benefícios também que os clientes podem obter adquirindo uma solução que contenha essa... Isso é novidade, tá, gente? É novidade aqui no Brasil, tá? A gente ainda não tem, pelo que eu conheço, são pouquíssimas empresas que já têm soluções de liquid cooling, tá? O que é o liquid cooling? É o resfriamento, em vez de ar, através do líquido, através de água. A água é muito mais eficiente, muito mais ecologicamente adequada do que o resfriamento a ar. Resfriamento a ar é o que todo mundo conhece. Os data centers, o que tem? Ar-condicionado. Ar-condicionado, isso. O ar-condicionado, ele precisa de energia. Precisa de muita energia. E a tendência, com a potência desses equipamentos que vem acontecendo, a potência de GPU, processamento paralelo, tanto a NVIDIA, quanto a AMD, quanto a Intel estão investindo muito nisso. A tecnologia cada vez está aumentando e o poder de processamento cada vez mais denso e mais... entregando mais poder de computação. O que vai acontecer com isso? Aquecimento. Então vai chegar uma hora que o ar não será suficiente. E já está previsto isso. Então, não tem escolha. Será necessário os data centers migrarem para a refrigeração para essa líquida. solução, né? Nós temos uma tecnologia que está muito bem apresentada em vários hyperscalers que já estão utilizando no mundo inteiro, que é a refrigeração líquida da Supermicro. Ela criou uma forma onde ela tem vou usar uma palavra aqui mais simples, tá? É uma caixa d'água mesmo, tá? Que fica em cima do data center com a água, onde a água se resfria lá através de não de ar-condicionado. Não usa ar-condicionado para resfriar. Então a água ela vem morna e ela circula por dentro dos equipamentos através de plates que fica em cima dos processadores, em cima das GPUs, resfria ele e ela volta quente. E lá ela evapora e volta morna. Então esse ciclo faz com que não há necessidade de refrigeração a ar e ele consegue ter uma eficiência muito boa e uma economia de energia que paga todo o TCO, né? O investimento, todo o custo né? que você tem inicialmente, vocês pagam com o resto do uso dele. Então, refrigeração líquida, estamos com a solução, já temos solução, temos como entregar, não entregamos nenhuma aqui ainda no Brasil, mas estamos preparados, já está começando cada vez mais, já
empresas solicitando estudo, solicitando orçamento, colocando em seu budget. Então, 2025 eu tenho certeza que vai sair algum investimento nesse sentido, né? Exatamente. Porque realmente a procura existe a procura, né? Nós vimos ali, né, que tem registro, tem oportunidades, tem procura. Nos próprios Quintas Conectados a gente fala bastante sobre, até a Ana Dalfenbeck, ela já trouxe esse tema, é bem interessante, e a gente acredita realmente que em 2025 haverá uma evolução. Não né? é uma oferta de prateleira, tá, gente? Não é uma oferta de prateleira, é uma solução que tem que ser implementada, tem que ser estudada, porque vai precisar de passar canos. Sim. Né? Vai precisar de encanadores. Tem toda uma infraestrutura, né, por detrás. Né? A instalação ela é diferenciada, né? Que eu costumo brincar, então, profissão do futuro, o encanador em data center que nunca pensou que vai precisar fazer hidráulica, né? Uma estrutura hidráulica ali. E Silvio, você acredita, aproveitando esse tema ainda do liquid cooling, você acredita que também a área pública vai buscar esse tipo de solução, enfim, governos, em licitação, isso vai começar a entrar? Porque eu acho que hoje talvez não tenha, Eu né? acho que é na construção do data center, tá? Na construção do data center, na construção da infraestrutura, será necessário preparar para receber os equipamentos com refrigeração líquida. Eu não creio que vai ser, a venda depois, lógico, dos servidores, terão que ser servidores já preparado para entrar na infraestrutura de liquid cooling. Entendi. Bacana. Ana, vamos lá? Tem perguntas aí? Temos perguntas, na verdade, eu gostaria de parabenizar o Silvio, né? Tem aqui um parabéns já para ele do Everton. E ele está sendo o primeiro a participar desse novo formato de podcast aqui com a gente, que para o Quintas Conectadas é tudo muito novo, né? Esse formato aqui que nós estamos. Sim. Então, o Everton aqui está dando parabéns ao Silvio e à equipe, dizendo que te conhece, Silvio, desde a época da Intel. E é a prova da história de sucesso do Silvio. Parabéns, viu? Acerte positivo, com certeza como canal estaremos juntos nas próximas etapas de crescimento. Então aqui é uma parabenização. E temos aqui uma pergunta também do Everton. Estamos em fase de planejamento para o ciclo 2025-29. Gostaria de saber qual a sua recomendação para incluirmos em nossos planos e focar para o próximo ciclo. Perfeito. Oi, Everton, tudo bem? Grande amigo aí, quando eu falei da história da Intel, o Everton ele era da Intel. Ele era da Intel? Ele era da Intel. Seja bem-vindo, Everton. Hoje ele é um grande parceiro nosso, tá? É um canal, tá? Certo. Importante aqui pra gente. E além de amigo também, né? Porque a gente faz bastante amizade aqui, bastante amigo nos negócios mesmo. Bom saber que você tá aí acompanhando a gente, Everton. Para esse ciclo novo, realmente que eu falei, acho que inteligência artificial é um dos itens que vai estar dominando em todos os segmentos, tá? Procurar o que o cliente precisa, o que o cliente gostaria de explorar na inteligência artificial. E parceria vai ser muito importante, porque não se consegue entregar soluções de inteligência artificial praticamente sozinho. Você vai precisar de infraestrutura, você vai precisar de desenvolvedores, você vai precisar de adequação para o cliente. Então, acho que uma das formas que eu aconselho aí, Everton, e para outros canais também, é procurar fazer seu ecossistema, sua parceria. Tá? Não adianta eu entregar, eu tenho certeza que eu consigo entregar para você e para o seu cliente a infraestrutura. O que fazer com a infraestrutura? Como tirar melhor proveito disso? Qual vai ser o produto final disso, tá? Eu quero segurança na minha rede. Eu quero utilizar a parte de câmeras para fazer analytics, tá? Então, eu vou precisar de servidores, eu vou precisar das câmeras, vou precisar do software que faça isso. Então, aqui, acho que uma dica aqui que eu falo, fazer parceria, procurar esse ecossistema, fazer parceria com outras empresas que entregam uma parte, você entregando outra, e contar com a gente, com a Positivo Service, isso aí que eu falei, parte de infraestrutura nós temos. É isso aí. E falando até de parcerias, né, Silvio? A gente tem várias parcerias ali que complementam toda a questão de portfólio, como você mesmo falou, né? Como você mesmo disse. E tenho certeza que para 2025 a gente vai fortalecer cada vez mais, porque que nós sempre procuramos, né? Empresas parceiras que têm a ver com o nosso negócio. Correto. Né? Temos uma área que sempre busca aí o que tem de melhor no mercado para poder agregar no nosso negócio, né? Eu acho que o que eu cheguei a comentar também, a repatriação de dados vai acontecer. Já está acontecendo e vai acontecer com maior ênfase, porque a conta
ainda mais com um crescimento de massa de dados que a gente tem pela frente, a conta começa a ficar muito alta quando a gente usa somente nuvem pública. Então a gente aconselha aí colocar no seu plano também, talvez Everton e tem outros canais, procurar alguma coisa de solução de cloud híbrida, que já oferece a solução preparada para trabalhar com essa vinda desses dados que estão na cloud pública para o privado. A gente tem estudo de caso, é público isso, tá? A gente fez um estudo de caso com a Sul América Paraná Clínicas, onde houve uma redução significante. Então a gente tem um paper disso, tá? Acho que está no nosso site para ter acesso, tá? Onde ele mostra que realmente o ROI foi muito importante. E eu acho até, assim, algumas frases que eu peguei, né, do superintendente de tecnologia lá da Sul América, ele fala: foi simples, como que eu convenci meu diretor financeiro? Eu devolvi dinheiro para a empresa. É muito fácil, né? Fácil entre aspas, né? Mas na verdade a gente consegue provar, né, que tem um retorno do investimento, isso é muito importante. Ele falou: com um budget preparado para 3 anos, eu consegui o 3º ano sair de graça. Então, pensa aí, 30% de redução. Neste caso. E ele também fala, e agora eu tenho tranquilidade, porque a forma de implementação com solução da Nutanix trouxe uma tranquilidade para ele. Ele fala: eu tenho vida pessoal de final de semana, à noite, não tenho que ficar pagando incêndio com várias outras preocupações que eu tinha. Bacana. Ana, acho que tem mais perguntas, né? Pelo que eu vi aí, você está controlando para a gente. Vamos ver se tem mais alguma. Tem, né? Temos. Para os canais que atuam como representante, dependendo 100% da participação da PSS no projeto. Como estamos de parceria de soluções completa nos projetos de IA? Nós, como eu estava comentando, a gente ainda não tem uma solução completa de IA. Aconselho que o canal procure compor com outras empresas de solução, tá? Hoje a gente também está procurando trazer essas empresas para perto, tá? É um trabalho muito próximo com a NVIDIA. Então a NVIDIA a gente está procurando tentar fazer montando um catálogo, tá? Para tentar ofertar o que os parceiros, quais parceiros já têm alguma. Você que é parceiro que tem uma solução, cara, eu tenho uma solução aqui para cyber vigilância. Eu tenho software, eu tenho hardware, e eu tenho um outro parceiro aqui que fala: eu tenho uma necessidade, você consegue um parceiro para a gente vai e tenta unir essas pontas para dar esse suporte. A Positiva, ela não dá para ela ter todas as soluções de ponta a ponta. É impossível, inclusive, né? Realmente, quem promete isso deixa a desejar depois no final. E assim, fazendo até talvez um complemento, Silvio, da tua fala, na verdade é algo muito novo ainda, né? Então acho que todas as empresas, elas estão ainda também tentando entender o quanto essa solução, ou qual é essa solução, né? O que vai resolver de problema, de dor. Então assim, se a gente for parar para pensar em inteligência artificial, ela é muito ampla, né? Então precisa realmente entender o projeto, a necessidade. Tem algumas soluções, acredito eu, que já estejam prontas, são prontas e de repente pode encaixar no projeto de alguém, mas a maioria, eu não tenho dúvida nenhuma de que tem que ser customizada. E tem que atender a dor do projeto, do negócio, né? É nessa linha mesmo eu tô... Nós temos uma solução que é em parceria com a Nutanix, que é o GPT na Box. Ele já é uma solução pronta. O que é o GPT na Box? São nodes de Nutanix equipados com GPUs NVIDIA. Perfeito. E ele já possui todo o engine de GPT. Então ele já vem com prompt, já vem a máquina, tudo pronto, mas não tem dados. Então você tem que ensinar a máquina ali primeiro. Sim. Vou dar um exemplo. Eu sou uma empresa de um escritório de advocacia, onde eu pego todos os meus processos que eu tenho há anos e coloco tudo nessa solução da Nutanix, no GPT na Box. E peço para ele começar a trabalhar com o engine dele, para trabalhar com aquele banco de dados, é um banco de dados meu, tá? Para que um advogado venha pelo pronto e fale: já tivemos algum caso de por exemplo, um caso de família, um caso de propriedade, aí ele vai trazer: sim, já tivemos este.
como o GPT funciona hoje, tá? Como o chat GPT funciona hoje. Só que esse GPT na box é dentro da sua casa, dentro das suas informações. Então já é uma solução que a gente tem hoje, que já está pronta. Já está pronta, né? Essa é uma solução pronta, é uma solução simples, tá? Mas se você for pensar, e se eu for um hospital, se eu for se aplica. Eu posso aplicar para isso? Pode. Então ela é genérica e serve para todos, tá? Baseado no mesmo LLN, tá? A mesma coisa que o ChatGPT usa, o Copilot usa hoje. Mas entendendo que é um cenário interno e que ele precisa ser alimentado, né? Para trazer, né, informações, educado, né? Enfim, tem um termo para isso, né, Silvio? Mas, na verdade, você interage, né? Você coloca a informação para que ela use daquela informação de uma forma mais inteligente. A inteligência artificial generativa, ela precisa de dados para poder gerar alguma coisa, né? Para poder gerar alguma coisa. O que eu comento, né? Assim, se você pode ser o melhor artista, tá? Se você só conhece a cor azul, não conhece outras cores, como que serão seus quadros? Serão somente azul, com vários tons de azul e tudo mais. Agora, se você já conhece outros tipos de cores, você começa a criar. Então, ela precisa de dados para poder fazer essa geração, essa criatividade aí, para poder gerar um pouco mais de informações para você. Tá bom. Bom, vou aproveitar, já que perguntaram sobre inteligência artificial e tá aqui dentro, né, de uma das perguntas que eu gostaria de explorar um pouquinho com você também, Silvio. A gente sabe que a inteligência ela está realmente mudando a vida das pessoas, né? E ela está provocando uma transformação digital grande, e a gente percebe que a evolução dessa transformação no decorrer dos próximos anos vai ser muito mais avassaladora, né? Vamos dizer assim, que a gente tem uma curva crescente nessa mudança, né? E aqui, né? Como a Positivo Service Solution, você já falou aqui já de alguma solução, mas ela está incorporando a inteligência nos nossos servidores. Você trouxe já um exemplo aqui, mas acho que é importante a gente explorar um pouquinho mais, né? Então, como a gente está incorporando isso dentro das nossas soluções? E quais os impactos, Silvio, também que você enxerga de tudo isso que a gente está vivendo, dessa transformação para o futuro dessa tecnologia? O uso da tecnologia ela vai ajudar bastante. Um exemplo que eu comentei, que o governo federal ele está procurando implementar o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial para o Bem. O que é o Inteligência Artificial para o Bem? Imagina que os servidores vão acompanhar o seu quadro de saúde e já vai marcar uma consulta para você. Já vai marcar um exame, olha, já está marcado aqui para o dia tal, tal, tal. Então você não pede, mas ele já te oferece. Isso é possível fazer com pessoas? Sim. Mas quantos funcionários a gente precisa no governo para atender a população de mais de 200 milhões de pessoas? Acompanhar um a um. Se você tem a base de dados, por exemplo, do SUS, ele consegue trabalhar com essas informações e já entregar alguma coisa pronta. Isso também serve para imposto, né? Não só para... Quanto você está gastando, quanto você está consumindo, olha, já vem a sua conta de imposto de renda já preparada para isso, tá? Agora, para a segurança pública, deve ajudar muito. Nossa, com certeza, sim. Porque a gente está falando de milhares e milhares e milhares de beneficiários, né? Com relação a uma solução dessa. Eu não sou especialista em inteligência artificial, confesso isso, tá? Mas a gente acompanha, escuto palestra, vejo pessoas, né? Então a gente comenta bastante sobre isso. E uma das coisas que me deixa um pouco preocupado, que eu gostaria de compartilhar, é que uma tecnologia dessa pode trazer um espaço maior ainda entre a população, pode trazer aí um abismo maior entre diferença de classe social. De classe social, né? Exatamente. Algumas profissões que hoje que não são tão especializadas podem deixar de existir e outras mais especializadas vão aparecer. Então, para a gente diminuir, não deixar essa desigualdade social aumentar por conta da inteligência artificial, é muito importante investir na educação. Não, com então certeza. Para todos, né? Investir na educação nunca foi um investimento ruim, sempre foi muito bom. Agora, cada vez mais, para a gente não aumentar essa desigualdade, tá? Porque quem não tiver condições de aproveitar essa educação voltada para que seja para qualquer, não necessariamente na área de tecnologia, mas que vai ter tecnologia em várias áreas, eu acredito que será necessário, porque senão vai aumentar a desigualdade, isso no mundo.
Não, com certeza. E você está trazendo, o Silvio, um tema bem importante, interessante. E nós vivenciamos há pouco tempo uma pandemia, né? No mundo. E a maior dificuldade que a gente viu era prover qualquer tipo de acesso em escola, dentro de casa, enfim. E a gente entendeu o quanto essa desigualdade existe e ela é gigante. Então, o quanto isso refletiu na educação nos próximos anos, na vida das pessoas e tal. E, de novo, né, se a gente for parar para pensar, a gente está entendendo o quanto a gente está evoluindo com essas tecnologias, mas se a gente não fornecer acesso a quem mais ou menos tem acesso a isso, vai ficar muito maior essa desigualdade, né, com relação a qualquer coisa, né, qualquer acesso desse. Uhum. Então, é uma preocupação, mas, por outro lado, se a gente for parar para pensar, talvez a área pública esteja pensando muito nisso. Aí vem a questão, né, de olhar para as oportunidades que virão também. Uhum. Correto. Né? Porque, como você falou, poxa, já estão pensando em solução de inteligência artificial para atender a área da saúde, mas a área da educação acho que não vai ficar distante disso. Acho que vão ter para todas as iniciativas, com Para certeza. todas, né? Aí, Silvio, me surgiu agora, então me permita perguntar para ti, quais são as verticais que você enxerga que vai estar consumindo mais, no teu ponto de vista, essa questão da inteligência? E vertical que eu chamo são verticais de mercado, vamos dizer assim. Ela é abrangente, né? Eu acho que os setores que... Tem vários setores que podem aproveitar, mas eu acho que um dos principais na segurança, junto com câmeras, porque como você pega a informação? A base de dados, acho que é tudo isso, né? Sim. Quantas câmeras de segurança a gente tem hoje? A Positivo tem uma iniciativa, a Posiseg também, que acho que alguns canais aqui também são parceiros da Positivo na parte de segurança, CFTV. Uhum. E ali é onde você consegue ter a informação. As câmeras são fontes de informação. Então, você pegando essas informações, essas imagens e tal, você consegue trabalhar muito com isso. Então, a parte de segurança e não somente para segurança, porque se você tiver câmeras, por exemplo, você sabe num supermercado onde que o público, qual a gôndola que ele visita mais, onde que são as partes mais quentes dentro da empresa, dentro do seu supermercado, qual produto que o pessoal olha e não compra. É um mapa de calor, né? Mapa de calor. Mapa de calor. Exatamente. Né? Então, acho que onde consegue ter uma resposta mais rápida é na parte de segurança e de análise, analíticas de dados de imagem. Perfeito. Mas fora isso, tem muitas outras coisas. Né? Na parte de medicina, você pode analisar o raio-x. Então, ela tem várias imagens que você tem e o próprio sistema pode fazer uma pré-análise e trazer para o médico já uma análise já preparada para isso. Exames laboratoriais, etc. Vai evoluir bastante, a gente tem certeza disso. Ana, tem perguntas? Temos perguntas, sim. Vamos lá. Renato pergunta, com a compra da VMware pela Broadcom, você acredita que o Acrópolis vai ficar competitivo em preço? Existe alguma estratégia da Positivo Servers para clientes que desejam migrar? Perfeito, boa pergunta, Renato. Sim, fato, a Broadcom comprou a VMware. A VMware é uma das líderes de mercado e eles mudaram as suas políticas, tá? Então, as políticas de licenciamento não foi agradável ao público da VMware, tá? Como alguns clientes comentam, tá? Então, quem já era usuário de VMware não gostou muito das mudanças, mas são mudanças, acho que todas as empresas têm o seu ciclo de mudanças, adequações, e abriu-se sim oportunidade no mercado para as empresas que estavam com VMware há muito tempo, estão começando a procurar outros tipos de soluções. A solução da Nutanix é uma solução que se encaixa muito bem para isso e não é uma solução simples, é uma solução um pouco mais complexa, que atende bem, mas fácil de implementação, fácil de manuseio e, lógico, por ser uma solução de valor, não é uma solução de volume nem de custo, tá? É uma solução de valor. E a VMware, o reposicionamento da VMware abre bastante espaço para as soluções da Nutanix. E a Nutanix, ela possui um hypervisor, que é o software, né? Que ela tem um hypervisor próprio.
Então você não precisa ter um hypervisor da VMware, por exemplo, para usar. Foi a pergunta que ele colocou, que é o Acropolis. Então ficou mais econômico, tá? Ficou mais econômico comparando a oferta atual da VMware. Bacana, perfeito. Tem mais alguma pergunta? Temos Ana, outra pergunta. Eu aproveitar acredito aqui? que é o Aldrin. Está como representante LSM. Percebemos claramente o quanto a PSS está apostando que o Azure Stack engaje em nosso mercado nacional. Mas percebo uma resistência muito grande das instituições públicas em comprar HCI com assinatura. Até por causa da instabilidade nos pagamentos, principalmente na virada de exercício. Qual a estratégia para conseguirmos vender para governo? A gente sabe que o governo, às vezes a reação do governo em editais públicos não são tão rápido como a gente queria, tá? Como a gente precisa, que o mercado está mudando. Então o mercado privado é muito mais rápido do que o mercado público, mesmo porque tem as leis, né? Você tem que fazer todo um compliance, várias leis. Mas acredito que isso vai mudar em pouco tempo, tá? Acho que vai mudar em pouco tempo. Há pouco tempo atrás, o mercado privado não fazia locação de ativos. E hoje ele já está fazendo. Então já existem cada vez mais ativos para fazer compra de solução como HaaS, Hardware as a Service, como locação. E no passado, há pouco tempo atrás, dentro daqui mesmo de casa, ele fala, o governo não compra locação, o governo não compra HaaS. Isso já mudou, já mudou bastante. Então acredito que vai mudar isso daí em pouco tempo, isso daí tem que a se adequar para isso. Perfeito. Bom, vamos lá, vou voltar aqui então. Pessoal, mandem perguntas, tá? A gente vai interagir aqui com o Silvio. Acredito que está sendo bem interessante para todos vocês. Então, se de repente algum tema que a gente não esteja tratando aqui, se quiserem trazer também, é o momento de aproveitar aqui a presença do nosso CEO. Mas se você falou no início, quando estávamos falando de cloud, sobre repatriação de dados. Então, acho que chegou um momento até de explorar um pouquinho mais esse tema. E aí eu queria que você deixasse claro aqui para a gente, né? O que significa, então, para a empresa a repatriação de dados efetivamente? Aí depois eu tenho umas perguntinhas aqui a mais, mas vou começar com essa. É um termo que surgiu, repatriação de dados. O que seria repatriação de dados? Os meus dados estão aqui hoje, eu coloquei tudo na nuvem pública. Quem que é a nuvem pública? Google, Amazon, Azure. Né? Ele está lá na nuvem pública. Onde estão os meus dados? Na nuvem pública. É no site daqui, dali, não sei, está na nuvem pública. Eu acesso meus sites, estão todos lá. Repatriar é ele voltar para você. Por quê? Questões financeiras. Então ele foi crescendo a minha conta, antes era viável, agora foi crescendo os dados, a tendência é que cada vez cresça mais, a gente sabe disso. Então hoje eu não trabalhava com as imagens. Vou começar a trabalhar com as imagens. Se eu não tiver aqui, esses dados aqui em casa, digamos, na minha cloud privada, vai custar muito a minha cloud pública. Então, estou trazendo algumas operações, a repatriação, estou repatriando alguns dados que estão na nuvem pública para a nuvem privada. Esse movimento, para que você consiga ter essa orquestração entre sua cloud privada e a sua cloud pública, que é o movimento de multi-cloud. Então você pode ter várias clouds com cloud híbrida. Nós temos a solução tanto da Microsoft para soluções, acredito, de um porte um pouco até menor e soluções mais complexas como a solução da Nutanix. A Nutanix foi feito para isso. Ele faz isso e orquestra muito bem. E traz a economia. Agora uma forma, acho que não sei se tá comum, todo mundo entende isso. Uma forma da cloud. Por que a cloud pública foi uma opção? Porque eu pago por mês, eu pago como serviço. Se eu tiver que fazer um investimento na minha cloud privada, fazer um investimento de CAPEX, fazer toda a compra desses ativos, eu vou ter que eu vou precisar de caixa para isso, mexe com o meu fluxo financeiro, etc, etc. Realmente é um problema. Mas daí a gente tem uma solução. Nós conseguimos oferecer solução de cloud híbrida como serviços. Então, o cliente ele adquire essa solução e paga como serviços mensalmente, da mesma forma que ele ia pagar na cloud pública.
Bacana. Daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho mais até do que você está trazendo e acho que é bem importante porque a gente fala de como viabilizar um projeto, né? Quais são as condições comerciais que a gente tem para poder colaborar e para que o projeto realmente ele saia do papel, né? Ele saia ali né? Do desenvolvimento. Como que a gente pode, como Positivo Service Solutions, ajudar nesse processo? E se nós hoje temos algum case de repatriação de dados? Interessante. Enfim. É o case que a gente tem com o Paraná Clínica Sul América, tá? Paraná Clínicas é uma empresa da Sul América que tem esse case, a gente tem paper disso, tá? Pode ser acessado no nosso site, acho que é interessante para você mostrar. Você pode mostrar para o seu cliente. Ó, essa empresa fez isso, é um caso de sucesso. Você não queria fazer um estudo? Eu tenho um caso que eu apresento que acho que é bem interessante. Foi o desafio, que acho que envolve o VMware e envolve, não era uma repatriação de dados, mas envolve o caso sobre como adequar no meu budget. A empresa, não vou citar nome porque eles não estão abertos para isso. Esse não é um caso como o da repatriação da Paraná Clínica Sul América. Esse caso, o cliente trouxe o desafio para a gente. Ele tem no budget dele, deste ano, vou falar até os valores, R$280 mil para renovação do suporte do software que ele tinha com o VMware. Valor significativo. Estava orçado isso porque custava isso. Com a mudança de política de licenciamento, esse valor não era o suficiente. E o cliente não tinha mais budget aprovado para esse ano. E ele ia ficar descoberto. Ele possuía alguns nós de VMware, alguns servidores VMware com 3 anos de uso, precisava de renovar. Como fazer isso? Ele trouxe o problema para a gente. Então, olha, esse é o meu problema. Eu não tenho dinheiro, budget suficiente deste ano, orçado para renovar. Vai me vencer, como que eu faço? Nós fizemos uma oferta para eles. Vamos renovar o seu parque para 5 anos. Você desliga o que você tem hoje e liga com o Nutanix para 5 anos. O seu primeiro ano, você vai pagar para a gente R$260 mil. Está dentro do orçamento. Ótimo. E nos resolveu o problema de orçamento do ano, você né? pede o orçamento do ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5. A gente divide esse valor, compensa nos outros anos, onde você adequa seu budget. Fechou com a gente. O nosso, sempre através de um parceiro, né? O parceiro apresentou isso, apresentou para o cliente falou, isso sim me adequa, me resolve meu problema desse ano. E além do que, as minhas máquinas que tinham 3 anos de uso, agora são todas novas, todas licenciadas, certificadas, com suporte durante 5 anos. Eu não vou ter essa surpresa no ano que vem de aumento de budget precisar. Eu consigo estabelecer meu budget para 5 anos. E assim fechou, o cliente ficou contente, deu um caso. Então o que eu aconselho? Fala com o cliente, conversa com o cliente, qual que é a dor dele? Tá? Qual que é o seu problema? Para a gente oferecer solução, a gente precisa saber o problema. Então tente descobrir com o cliente qual que é o seu problema, como que eu posso solucionar. A Positivo Servers ela é bem aberta, bem flexível, é uma empresa nacional. A gente consegue criar soluções com método de pagamento, soluções adequadas para cada situação. Mas a gente precisa saber qual que é o problema. Que esse remédio que a gente passou para essa dor não cabe para outro. Pode caber para um, para outro, mas não serve para todos. Então a gente precisa saber o que é a dor do cliente para a gente oferecer uma solução viável. Isso aí, bacana. Tem alguma pergunta no chat? Não temos uma pergunta no chat, mas surgiu também um interesse aqui de uma pessoa perguntando sobre locação, sobre RaaS, para saber se você pode explicar um pouquinho mais. Como que funciona o RaaS, tá? Hardware as a Service, ou a locação. Nós ativamos na Positivo o bem. Então, o bem ele é fabricado sob encomenda, sobre o que o cliente realmente precisa, e fazemos uma ativação a gente mobiliza esse equipamento na empresa. Então, é um equipamento nosso, da Positivo. O que a Positivo vai fazer? Eu vou entregar esse bem para você para o seu uso, como uma locação. Então, você está locando um bem que é meu e você vai pagar por mês, pelo uso dele. Como se fosse uma casa,
eu não quero construir uma casa, eu quero pagar pelo uso da casa. Eu quero locar um carro, mesma coisa. E a gente coloca todo esse hardware desenvolvido pelo período de 3, 4, 5 anos. Já teve cliente que já pediu a gente até para 7 anos, tá? E a gente oferece para o cliente para ele pagar mensalmente com a certeza de quanto que eu vou pagar por mês. A certeza de quanto que eu vou pagar por ano. E a certeza que eu vou incluir nessa solução, tudo que eu preciso. Então, se eu preciso de network, se eu preciso de storage, se eu preciso de licença de software, se eu preciso de serviço, eu quero contratar o serviço do meu parceiro de implementação e já colocar que eu quero, já entrego tudo. Ok, nós fazemos toda essa contratação e entregamos para o cliente como serviço. Ele vai receber uma fatura de locação, um valor fechado, e nós pagamos o imposto devido dessa locação. O cliente ele pode aproveitar ele tem benefício como fiscal? Despesa, sim. Ele pode ter até 40% de redução, dependendo de como a situação do cliente, situação tributária fiscal, uma empresa de lucro real. Vou dar um exemplo aqui prático, tá? Uma empresa de lucro real que utiliza desse bem que ele está alocando para entregar o serviço dele para o cliente final, ele consegue reduzir em até 40% dos impostos. Quanto? Ele acredita PIS e COFINS e ele entra como despesa para bater no imposto de renda da empresa. Muitos clientes não veem isso, porque às vezes a gente está falando com a área de TI do cliente. E a área de TI fala, nem sei o que é PIS e COFINS, cara. Eu preciso desse hardware, eu preciso entregar tanto de processamento. O cara é muito especializado na segurança, no processamento e tal, mas ele não entende isso. Fala, deixa eu falar com o seu tributário. Deixa eu falar com o seu financeiro. Explicar para ele isso. Não é um caso só, tá? Vários casos que me pediram depois, Silvio, você pode entrar aqui com o meu... Vai entrar o CFO da empresa, você pode entrar com ele para explicar o que é? E a gente explica e o cara fala, realmente, para mim encaixa. Fica mais barato eu locar do que eu comprar. Sendo que eu vou pagar em 5 anos. Fora o ativo. Se eu tivesse que colocar fora o capital que ele seria integrado, fica mais barato, porque são 40% de redução. Podendo chegar até 40%. Nós estamos preparados para passar para você, canal, que quer mostrar para o seu cliente. Nós temos tudo isso explicado, item a item, como que funciona, baseado na lei, os links da lei da Receita Federal que explica tudo isso. E já viabilizaram alguns negócios depois disso. Poxa, então para mim é mais barato comprar com a Positivo Servers. Não comprar, locar com a Positivo Servers, do que comprar com um concorrente que estava com preço até mais barato que vocês. O seu ficou uma opção melhor. E Silvio, você comentou, né, que pode, dentro do RaaS, né, é possível colocar várias soluções. Você até falou de serviço, né, tem o nosso produto, mas pode ser colocado algum produto terceiro nesse pacote como um todo. Tem algum percentual dentro de casa, assim, que a gente determina o quanto de serviço, o quanto para fazer essa Não necessariamente essa a gente avalia cada caso, né, mas sem dúvida tem que ter produto, porque eu vou ativar produto da Positivo, então tem que ter os servidores. Não é 100% de serviço, não adianta, né? Fazer uma alocação de 100% de serviço não existe. Daí seria um SaaS, não é o RaaS, não tá? É o RaaS. É uma alocação, ele tem que ser com... Agora, se a licença do software ele é necessário para aquela solução, para aquele hardware que está junto, nós colocamos. A implementação precisa de serviço para colocar aquilo lá para funcionar, nós colocamos junto. Mas ela precisa de conectar entre elas. Perfeito. E precisa de um switch. Nós colocamos o switch. Bacana. Então você consegue entregar a solução completa e o cliente ter a visibilidade de quanto que ele vai pagar e de quanto que ele vai aproveitar de imposto para isso. E como hoje ele consegue ter acesso a uma proposta dessa, por exemplo? Muito simples, é só pedir traz o projeto, traz a solução completa, passa para o seu gerente de contas, tá? Que atende a sua conta, ele vai preparar e vai te apresentar. Na compra seria isso. Se você for locar isso, com 36, 48 ou 60 meses. Com uma análise já dessa de retorno de investimento. De retorno de investimento e o retorno dos impostos. Que você falou. A proposta, a gente já pode apresentar a proposta completa para isso. Quanto que ele consegue reduzir e abater de impostos. Tá bom. Se o seu gerente de conta não estiver apresentando para você, me avisa, tá? Que eu vou puxar a orelha deles.
Tá bom. E pessoal, para aproveitar até essa questão que o Silvio comentou, né, de que para solicitar pro AM, né, para quem aí atende vocês, eu gostaria de reforçar, né, nós temos aí o nosso portal de relacionamento. Eu creio que todos que estão participando aqui já são parceiros do programa PSS Connect. Quem ainda não é parceiro pode procurar a Ana, o nosso time também está aqui, a Renata, a Maiara, e a gente faz toda a apresentação e o onboard de vocês para conhecer o nosso programa de canais. Mas o que eu queria reforçar aqui, que tudo isso que o Silvio está comentando, inclusive os eventos, as webinars, elas estão todas disponíveis no portal. Inclusive esse encontro de hoje, que a gente está diretamente aqui do CT Hub, né, uma parceria que nós fechamos com o pessoal aqui, CT Hub, nós temos também soluções e vamos prover bastante desse espaço aqui. Com certeza faremos alguns encontros, alguns eventos dentro desse espaço aqui também. Mas o que eu queria deixar claro para vocês é que no nosso portal, para que você possa ter acesso a uma oportunidade como essa, é fundamental que haja o registro de uma oportunidade. E isso é feito dentro do portal de relacionamento também. Toda a parte de produto, de solução, portfólio, datasheet, que mais, Ana? Me ajuda aqui a lembrar tudo que a gente tem no portal. Mas a gente tem todo esse material disponível para que você possa acessar. Então, sim, precisa acessar o nosso gerente de contas, ele que vai atender vocês, mas tem muita coisa que já está disponível que vocês podem ter acesso ao nosso serviço. Né, Ana? O que mais que eu esqueci aqui? Nós temos os treinamentos todos disponíveis, nós temos a parceria com a faculdade, a Universidade Cruzeiro do Sul, temos diversas coisas ali e quem tiver dúvida pode solicitar ajuda para que a gente possa apoiá-los também. Quando tiver dúvida de mexer no portal, acesso ao configurador também, é só acionar. Isso, bem bacana que você lembrou, que nós temos uma ferramenta, né, Silvio? Quer falar sobre ela? Não, eu queria que você comentasse sobre a Cruzeiro do Sul, sobre a parceria que a gente tem. Lembra que eu comentei sobre a desigualdade social que vai acontecer por conta da inteligência artificial, sobre essa parte tecnológica que está aumentando, que a educação é a forma que a gente consegue fazer isso. O programa de canal, acho que o Alexandre pode comentar com mais detalhe o que a gente pode ajudar nesse sentido. Por favor, explica para eles. Acho que já deve ter sido explicado em outra ocasião, mas vale a pena reforçar. Com certeza. Achei bem interessante. Eu acho que é importante. Uma das iniciativas que nós tivemos realmente preocupado com essa questão da educação foi fechar a parceria com a Universidade Cruzeiro do Sul, é todo um grupo. Então, esse grupo atende a nível nacional. Então, aqui a gente fala muito como Cruzeiro do Sul, mas tem outras universidades participantes desse grupo, como Unicid, enfim, são várias, eu não vou conseguir lembrar o nome de todas aqui. Mas, efetivamente, o que é essa parceria, tá? Todo canal participante do nosso programa tem acesso ao desconto exclusivo com a universidade. Ele chega de 10% até 50%, dependendo, obviamente, do curso que vocês escolherem. Ele dá direito a desconto em cursos de graduação, cursos de pós-graduação, mas também fechamos a parceria para cursos que são chamados de livres. Inclusive, nós fazemos sorteios desses cursos e eu vou pedir aqui para a Maiara para que a gente faça, antes de encerrar, sorteio de alguns cursos aqui, livres da universidade, que são cursos de curta duração, são valores bem acessíveis para realmente pessoas que querem se desenvolver, se especializar em alguma profissão ou se aprofundar em alguma profissão. E dentro dos cursos que a universidade proporciona, é bem interessante, Silvio, que a gente teve uma pesquisa com a universidade para entender quais são os cursos que estão sendo mais solicitados, né? E que está sendo mais aderente nesse primeiro momento. Para vocês terem ideia, eles possuem, acho que são 5 ou 6 cursos voltados à inteligência artificial. E praticamente são os cursos que mais estão sendo procurados, né? E que a turma fecha de forma muito rápida. Inclusive, nós fizemos alguns sorteios desses cursos e a gente teve dificuldade de colocar. Os mais escolhidos em inteligência artificial. E tivemos dificuldade até de conseguir matricular por conta da procura por esse tema. Mas enfim, gente, o benefício ele é estendido ao canal. É super fácil de solicitar ter acesso ao desconto, porque é via portal de relacionamento, né? Temos ali a declaração tem um menu. Já no portal, no menu, nós temos a seleção do Universidade Cruzeiro do Sul e lá você solicita a sua declaração, sendo estendida aos seus familiares e aos participantes dos canais, de canais e a sua equipe. E dependentes, né? Isso que é bem interessante, né? Que são os familiares de vocês. Familiares. Então, é uma extensão. E aí, como o Silvio comentou, é inclusão. Então, nós ficamos
muito felizes, né, Silvio, quando a gente conseguiu fechar essa parceria com a universidade. Vem muita coisa nova por aí para 2025, né? A gente não vai fazer nenhum spoiler agora, mas tem muita coisa interessante que a gente vai trazer também como benefício para o programa. Então, acessem, desfrutem desse benefício. É válido para você, canal, é válido para o time que compõe a sua equipe e para os dependentes. Então, acessem, que é bem interessante. É um benefício interessante. E como que tá a adesão disso? Tá tendo uma adesão média, alta? Como que tá indo? Ainda tá uma adesão baixa. média, Silvio, média? porque... Média, não digo baixa não, porque todas as quintas conectadas a gente divulga, e toda vez que a gente divulga, alguém vai lá e acessa. Exato. Parece aquela coisa do horário nobre. Sei. E aí eu fico feliz, porque eu tô entendendo que o Quintas Conectadas, ela tá no horário nobre pro canal. Porque toda vez que a gente divulga isso, aí vem Tem. o acesso lá e a solicitação. É um benefício que o PSS Connect traz para o canal, traz para os colaboradores do canal e para os familiares Isso aí. Exato. dos seus colaboradores. É uma forma de ajudar e incentivar a educação. Então, com um benefício que pode chegar até 50%, né? Sim. Em alguns cursos, pode ajudar aí a introdução. E quando a gente fala 100% gratuito, sabe que o uso não é tão... Sim. Então, acho que o parceiro pode ajudar também com uma parte, a gente ajudando com uma parte, o parceiro ajudando com uma parte, para colocar aquele filho do colaborador, tá, que está entrando naquela idade que você fala, acho que agora é a idade que ele pode se aproveitar mais, vamos dar esse benefício para ele. É isso aí. Iniciativa boa. E além disso, né, Silvio, eu acho que é importante a gente reforçar aqui que nós também temos outra parceria, né, dentro do nosso portal, voltada a essa questão de especialização. Porque a maioria dos programas, eles provê treinamento e qualificação, mas muito mais voltado à solução, né? Aquilo que a gente está entregando como oferta. E dentro do PSS Connect, quando o Silvio idealizou um programa de canais, ele realmente se preocupou muito com essa questão de profissionalização. Correto. Né? Então, nós temos dentro do nosso portal de relacionamento cursos de especialização. Esses cursos de especialização é através da Channel University. E ali você consegue fazer curso de como utilizar a sua verba de marketing cooperada. É um dos benefícios que a gente possui dentro do programa de canais. E no ano passado, só para fazer um adendo aqui, nós tivemos uma classificação, né, uma premiação para o canal que melhor utilizou a verba de marketing cooperado. Né? Então, tem lá o MDF, um curso que te direciona, né, de como utilizar essa verba para os melhores negócios, projetos e tudo mais. Mas tem cursos também de venda valor, que a gente chama, que é um curso que leva você a vender grandes projetos, né? E como que a gente tem que entrar nesse perfil de cliente, qual o perfil de cliente que eu tenho que buscar, como eu devo falar, o que eu devo oferecer. Como o Silvio comentou sobre inteligência artificial, né, ou sobre aqui a questão de repatriação de dados, poxa, com quem que eu vou falar? Quem é essa pessoa? Quem eu procuro? É o cara de... Se eu for o cara de TI, eu vou falar, puxa, Haas, que você comentou. Não funciona. Como eu vou entregar pro cara vai falar, poxa, mas eu não entendo disso, né? Não é comigo, isso aqui com outra área, com a área financeira, que para mim é só como você consegue resolver minha dor. Então nós temos esses cursos também, viu, Silvio? Acho que é bem importante reforçar que o canal possa e aproveitar essa plataforma aqui. São os benefícios que a gente tenta oferecer cada vez mais, tá? Para os parceiros, né, para o canal, para ver o diferencial. Não é só o produto, não é só preço, né? A gente quer crescer junto com o canal, que o canal desenvolva e a gente desenvolva junto como uma parceria mesmo. É isso aí. Eu acho que até, pessoal, só reforçar, se tiverem perguntas, a gente vai ficar aqui até às 11 horas, então a gente tem alguns minutinhos ainda. A Mai já está preparando ali para a gente poder fazer sorteio também. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, pode interagir. Isso pode ser pergunta do time, né? Também, né, Silvio? Sim, claro. Nosso time está aqui também participando. Mas eu queria falar um pouquinho mais também sobre essa questão do nosso do portal de relacionamento e de tudo aquilo que a gente pode oferecer para vocês. Para ter acesso a todo o nosso material é via o programa de canais. Obviamente que o nosso time aqui consegue colaborar e entregar a informação para vocês. Mas eu gostaria de reforçar sobre incentivo de oportunidade, Silvio, que eu acho que tem muita gente que fica talvez até com receio de colocar o projeto, de abrir o projeto, de trazer informação do que ele está trabalhando. Então eu gostaria que você trouxesse um pouquinho da importância de trazer essa oportunidade, de como a gente trata isso internamente. Eu sei que tem um olhar muito, muito perto seu de cada oportunidade que entra para a nossa empresa.
Então, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho sobre esse trabalho, esse processo que a gente tem feito. Mensagem clássica sobre RO, ou incentivo de oportunidade, que os outros, que tem no mercado, tá? Não estou falando só daqui da gente, que tem no mercado. Se eu levar a informação, eles vão direto. Tudo que eu levo, eles já estão trabalhando, é negado porque eles já estão trabalhando. Quer dizer que já tinha alguém trabalhando ou eles pegaram a minha oportunidade? O canal fica com essa desconfiança. Sim, eu acho que é natural, né? Natural. E existe sim. Que às vezes você é o cara que está trazendo. Não, esse daqui eu vou direto e fala para ele que está ocupado, que já está com outro e tal. Pode existir isso sim. O que eu garanto para vocês, tá? Eu garanto com a minha... Podem acontecer erros? Podem. Isso sim, tá? Tirando falhas operacionais, alguma coisa. Mas não há má fé. Não existe má fé. Não existe má fé. E eu coordeno isso com todos os colaboradores, com todas as pessoas que estão ligadas a mim. Não existe má fé. A gente está junto, é justo, é ético e não vou permitir nenhum tipo de má fé. Isso todo mundo já sabe disso, tá? Isso daí não tem perdão, tá? Agir com má fé não tem perdão. Então podem confiar. Quando vocês trazem a oportunidade é para defender você, para defender o seu cliente, para defender o seu negócio. Não é para trazer benefício para a gente, para defender vocês. Por isso que a gente criou o PSS Connect e o incentivo de oportunidade. Existem as regras de um incentivo de oportunidade. Não adianta quem não está preparado. Eu trouxe uma oportunidade de um supercomputador para venda em tal lugar e tal. Cara, legal que você trouxe a oportunidade e tal, mas você não está preparado para esse tipo de conduzir esse tipo de oportunidade, tá? Então a gente vai adequar, mesmo não tendo ninguém que estava com essa oportunidade registrada no site, às vezes a empresa não tem esse porte para isso, ou mesmo a gente não tem esse porte para isso, para dar uma entrega de uma solução completa. Uhum. Isso é um dos critérios que a gente usa. Você precisa estar preparado para esse tipo de oportunidade. Não é aquele negócio, eu vou pegar todas as empresas do Brasil, vou mapear todas as oportunidades. Não. E colocar ali, né? Não... Tem que trazer as informações corretas. E do mesmo jeito que eu não aceito uma fé interna, também não gostaria que o canal trouxesse alguma coisa tentando ludibriar. Fala algumas coisas que acontecem no mercado, tá? Usa CNPJ de outra empresa, fala que é um servidor e na verdade são 100, fala que é 1000 servidores e na verdade são 10. Então assim, vou colocar qualquer coisa só para me garantir a oportunidade. Isso daí também é má fé, tá? Eu acho que não. Vamos fazer negócios juntos. Pode ter certeza que a gente não tem intenção de trabalhar fora da ética com ninguém. Não vamos trabalhar fora da ética com ninguém. A gente não tem intenção de prejudicar ninguém, nenhum canal. A gente quer juntos ganhar o negócio. Então traga mais informação, a gente trabalha junto e qualquer dúvida, qualquer problema que tenha, vocês podem me acessar direto. Silvio, eu quis trazer o tema para que você desse esse reforço, né? Porque realmente isso acho que é a base do princípio de um programa de canais, né, Silvio? Acho que quando a gente estudou lá atrás, trazer um programa de parceiros, a gente se preocupou muito com transparência, com relacionamento, com apoio, com desenvolvimento. E eu tenho certeza que é isso que o Silvio, né, como CEO da Positivo Service Solutions, está proporcionando para você que está aqui nos ouvindo como canal. Eu acho que é bem importante trazer o reforço dessa questão de oportunidade, porque tudo começa com uma oportunidade. Sim. Né? Como que a gente traciona os nossos negócios? Através de uma oportunidade que você está aí e está desenvolvendo. Então, a nossa obrigação e missão como indústria é te dar esse apoio, mas de forma clara, transparente, sem má fé, né? E trabalhando internamente com a maior clareza possível. Tanto que tem pessoas que até perguntam, poxa, mas vocês vão direto, vocês atuam direto, e tudo passa por um registro de oportunidade. Então, essa questão, né, de reprovar ou de negar uma oportunidade, ela acontece para qualquer empresa ou para qualquer persona. Exatamente. Né, Silvio? Isso mesmo. E assim, cada vez menos teremos oportunidade de venda transacional. A gente não vende na Positivo Service, a gente não vende um equipamento como um laptop, que é único, que é uma venda transacional. Cada vez mais a gente vai estar vendendo solução. Para vender solução, você tem que estar cada vez mais preparado, né? E se preparando. Então, inicia com incentivo de oportunidade, trabalha em conjunto, levando para o cliente. E
uma das coisas assim, geralmente para editais de governo. Ah, saiu o edital de 50 servidores, eu entrei lá primeiro, é meu. Tá? A chance da gente ganhar um edital que já estava sendo trabalhado lá atrás, já estava sendo preparado, a gente entrar como carona. Se fosse um equipamento commodity, um equipamento simples, até pode ser, tá? Ah, não, eu tenho produto, o produto é igual para todo mundo, não vou entrar com o meu. Quando se fala de solução, dificilmente, se você não participou junto com os outros concorrentes, lógico, né? Porque o edital público não pode fechar para um só, ele vai apresentar para todos. Se você não participou desse crescimento, dessa construção, dificilmente você vai ser competitivo. Dificilmente. Agora, quando você está presente, você já está trazendo, já está fazendo, chamando alguns fabricantes, por exemplo, eu vou entrar com o Nutanix, o outro vai entrar com o VMware, o outro vai entrar com qualquer que outra que seja a solução. Vamos representando para que tenha o edital dentro da solução e que você participe desde o início. Tá? Não entra depois, o edital saiu publicado hoje, você não vai entrar, eu vou entrar e eu quero ganhar. É difícil. Não vou falar que é simples, porque a gente não é uma venda transacional, não é venda de commodity, é venda de solução e cada vez mais vai aumentar isso. É isso aí. Eu sei que tem perguntas, né? Ana, se quiser abrir aqui já. Temos aqui uma sugestão do Everton, com um curso transformando a área de TI de um centro de custos para um centro de resultados. Fica a sua sugestão aí, Everton, a gente tá de olho, vamos analisar, Interessante. Ok? Temos pergunta. Como a Positiva Server Solution planeja alinhar as suas estratégias com as novas demandas de sustentabilidade e eficiência energética em TI? Boa pergunta. A gente já falou sobre liquid cooling, está totalmente dentro disso. A tecnologia que a gente representa, que a gente tem a seção aqui da Supermicro, é a tecnologia que prevê economia de energia e economia de espaço. A arquitetura da Supermicro foi feita para isso. Vou dar um exemplo para vocês. Um servidor convencional, por a melhor densidade que ele possui, ele é de 1 U de altura dentro de um rack. Tá? Então ele é desse tamanho, certo? Como que eu consigo fazer servidor pela metade? Em meio U. A Supermicro possui a tecnologia Twin. O que é o Twin? É um gabinete de 2 Us com 4 servidores. Então ele vai colocar 4 servidores que normalmente se colocaria em 4 Us, em 2 U. 50% de economia de espaço. Mas a economia não é só de espaço, economia energética. Ela possui 2 fontes redundantes para os 4 equipamentos. Então a gente consegue fazer uma economia de 25% de energia e 50% de espaço. Um exemplo simples, tá esse. A gente pode se aprofundar muito mais na parte de storage, na parte de discos, aproveitamento de disco. Eu me lembro muito bem quando eu estava na Computex, em Taiwan, quando foi lançado um servidor, o Charles, que é o CEO da Supermicro, fez esse comentário. Ele foi um cliente dele que deu essa ideia. Servidor de 4U com várias baias de disco na frente. Uhum. O cliente perguntou, por que você não usa a parte de trás também? Ele criou a forma de você colocar discos atrás e disco na frente. Porque tem um espaço vazio num servidor de 4U, ficava 2 Us de espaço, porque a placa-mãe ocupa parte dele, né? Só ocupa 2 Us. E aqueles outros 2 U eram espaço. Ele colocou baía de disco. Então ele conseguiu em 4U aumentar aí em 30% a capacidade de storage. Ele possui um outro sistema interessante, chama Simple Double. Ele é um storage de 2 Us, onde você consegue colocar 24 discos de 2,5 polegadas, tá? Na parte frontal dele. Porém, na parte um pouco mais para dentro, ele tem como se fosse, você faz um clique, ele abre mais uma bandeja de disco. Então você consegue colocar o dobro de disco em 2 Us. Você consegue colocar 48 discos de 2,5 polegadas em apenas 2 Us. Então isso é sustentabilidade, sim. Mas é arquitetura diferente. Se você estiver correndo atrás das arquiteturas convencionais, ninguém vai privilegiar isso. Por isso que é importante mostrar para o cliente, lá no início, você está preocupado com economia de espaço e de energia? Se tiver, eu tenho solução. Só que na infraestrutura inicial, a construção do que...
eu quero uma solução, daí o cliente começa, ok, eu gostei dessa arquitetura. Então ele começa a fazer os requerimentos baseados numa arquitetura de economia de espaço e de energia. Bacana. Acho que tem mais uma pergunta, né, Ana? Temos uma mensagem aqui do Antônio. Bom dia. Primeiramente, parabéns por essa iniciativa no que diz respeito ao campo de educação. Quais as principais e melhores opções que podemos trabalhar? Eu acho que são os cursos, né, que ele... No que diz respeito ao campo da educação, quais são as principais e melhores opções que podemos trabalhar? Acho que talvez na área educacional, se foi isso que a gente entendeu aqui, é isso? Só para deixar claro aqui, Antônio. Se você conseguir colocar no chat pra gente, é referente aos cursos? Eu acho que ele está falando do mercado educacional. Pelo menos foi o que eu entendi. No que opções de produtos, isso, para o mercado educacional. E soluções para o mercado educacional. A Positivo Service não tem nenhuma solução voltada para o mercado vertical de educação, tá? Ela tem servidores aí que podem ser aproveitados para todos. Mas a Positivo Tecnologia, sim, existe soluções de inteligência educacional. É uma outra vice-presidência, uma outra BU da empresa, tá? Que pode ser explorada. Não é de minha autonomia, tá? Mas existem sim opções, inclusive até de robótica, usando Lego. É bem interessante. Sim, acho que até essa nova BU, né, que foi adquirida aí pela empresa, que é de segurança eletrônica, né? Então aí tem soluções de controle de acesso, monitoramento, inteligência artificial através das câmeras, enfim. Mas aqui na questão de servidores, a Positivo, ela abriu bem o leque e ofertas dela, mas cada solução é focada, tá? Então, assim, não é que todo mundo faz tudo, tá? Não dá, porque se você tentar fazer de tudo, você vai perder foco. Mas existe sim opções assim como o chamado Classmate, tá? Que é um equipamento voltado para alunos mesmo, tá? Com que ele tem maior resistência, pode queda, água, etc. Existe essa parte do Lego, são soluções que não fazem parte da BU, da Positivo Services and Solutions, mas que está aberta aí para o mercado de educação. E Antônio, se você depois quiser fazer um contato com a gente direciona e tenta entender melhor o que você gostaria de trabalhar e a gente faz o direcionamento dentro de casa para a BU mais adequada. Correto. Tá bom? Bom, Mayara, tá tudo certinho, que a gente já está chegando praticamente ao final aqui dos nossos Quinta Conectadas de hoje. E antes até, Silvio, de pedir aí para que você traga um encerramento para a gente, uma frase final, ou é melhor a gente fazer, depois a gente faz o sorteio, depois eu pego o final, sorteio? Vamos fazer o sorteio então? Então beleza, gente. Obrigado, agradecer, né, na verdade, a quem está participando com a gente. Se tiver mais alguma pergunta também, a gente consegue ainda responder, ainda tem uns minutinhos. Mas já tá tudo pronto? Tá? Você compartilha? Então tá bom. Vamos lá, esperando aqui o compartilhamento então da Mayara. Pra gente fazer o sorteio, mas vamos lá. O que a gente vai sortear? 2 cursos da Positivo, são os cursos livres, tá? Que a gente comentou com vocês. Então, quem ganhar aqui, depois a gente vai entregar aí uma relação de possibilidades, tá? Para que vocês possam escolher, porque a gente não sabe quem é a pessoa que vai estar ganhando, né? E a gente entra em contato, tá bom? Mas vamos lá. Bom, vamos pro sorteio agora. Depois eu faço... Boa sorte, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, Ana. Eric William da Silva e Clóvis Sobreira. São 2 sorteados. Pessoal, a gente vai entrar em contato com vocês. Dá um alô aí no chat, se vocês estiverem presentes ainda. É muito importante que vocês estejam aqui ainda com a gente. Isso, e parabéns, né, Silvia? Aí, o pessoal, né, a gente falou de educação, sorteamos 2 cursos muito aqui. Bom, muito bom. Bom, pessoal, antes de fazer, né, o encerramento oficial, porque no finalzinho a gente quer encerrar com um vídeo, tá, Silvio? Eu queria que você trouxesse uma mensagem final para quem está acompanhando aqui com a gente. Enfim, e agradecer também, obviamente, de novo a tua participação. Eu sei do teu tempo, o quão você teve que, de repente, reagendar a tua agenda para estar aqui com a gente hoje. Então, obrigado mais uma vez por ter aceito fazer isso. Agradeço a todos aí que estão assistindo aqui. É muito legal estar presente. Gosto muito de falar com o canal, estar presente com o canal. Para mim é muito importante isso e aprender com vocês, né?
E pensem a gente como parceiro de negócio de vocês, tá? Tragam pra gente os problemas, as soluções. Não teremos soluções para tudo, garanto que não teremos soluções para tudo, mas todas a gente vai escutar, vai tentar propor alguma coisa. E é foco, por isso que a gente não tem para tudo, porque a gente é focado em algumas soluções. O que nós temos foco, a gente tem que entregar o melhor. E o melhor não é o mais barato, gente. A gente faz oferta não transacional, a gente faz oferta de valor. Tá? Então a gente tem que saber ofertar o valor. O valor, e o cliente tem que enxergar o valor. Se o cliente não enxerga o valor, não é para nossa solução. Ele precisa enxergar aquele valor. Aqui sim eu estou vendo isso. Porque se ele for comprar preço, alguma coisa, é commodity, tem em vários lugares, tá? Uma das coisas que eu queria comentar para vocês é a vida na pessoa física ou profissional, existem várias horas que a gente tem que escolher o caminho da direita ou da esquerda. Não existe a escolha errada ou a escolha correta, tá? Porque se você escolheu a direita e não deu certo, será que a esquerda dava certo? Talvez fosse pior, não sei. Então a ideia é focar, escolher aquele caminho. Bom, agora que eu já escolhi, vou focar nele e ir para cima. Foram as mudanças que eu tive na minha vida profissional. Foram várias, em 36 anos, né? Foram várias mudanças que a gente teve. Algumas foram melhores, outras tiveram resultados melhores, outros resultados piores, algumas satisfatórios, mas a vida é assim, né? No dia a dia a gente tem isso, mas quando você escolher, foca. E as mudanças que a gente vai ter aí na área de tecnologia cada vez mais. Então, como eu comentei, soluções financeiras do RaaS, uma dica interessante para vocês, quem focar nisso, fala, cara, tudo que eu oferto de commodity eu perco, então não vou mais oferecer commodity, vou oferecer o RaaS. Se o cliente não enxergar o valor no RaaS, eu vou procurar o cliente que enxergue valor no RaaS. Se você se especializar nisso, soluções de cloud híbrida, também tem um caminho muito grande pela frente. Repatriação de dados, essa parte de inteligência artificial. Se você vai focar nisso, ter esse tipo de oferta, tem um mercado que está crescendo. A gente já tem algumas ofertas preparadas, de servidores preparados para inteligência artificial, até com 8 GPUs. E digo para vocês, são servidores na faixa de R$2 milhões. Um servidor, R$2 milhões. Olha isso. Oportunidade está na mesa, né? Tem parceiros que vendem 5, 6, 8, 10. Tem um outro agora que ganhou um edital de 28 servidores desse. Então tem espaço, mas tem que estar focado. Tem que estar procurando e geralmente trabalhar desde o início, desde a construção. Sim. Acho que é o melhor caminho. É o melhor caminho, verdade. E importante isso que você trouxe, Silvio, como mensagem final, porque reforça cada vez mais o nosso compromisso, né? Você falou no início uma palavra que nós temos um compromisso com os nossos parceiros. Sim. E todos esses projetos, em nenhum momento, né, você deixou de falar que e está sendo feito com o canal. É correto. Acho que isso é bem importante, né? Deixar claro. E você viu que são projetos milionários, né? Estão sendo feitos com o canal e feito com todo o nosso time, com todo o nosso apoio. Bom, vamos passar o vídeo antes da gente finalizar aqui. Mai, tudo certinho. Então, para quem já assistiu, me perdoa, a gente vai reprisar aqui o vídeo institucional, mas foi feito com muito carinho e que emociona todos nós aqui da empresa. Vamos lá? Às vezes você me pergunta por que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Talvez você não me entenda,